Dando provimento aos embargos de divergência, pediu vista antecipada a ministra Nancy Andrighi. E no esse resultado no 1.886.929 e no ERESP 1.889.704, após o voto do relator, dando provimento aos embargos de divergência para dar provimento ao recurso especial e julgar improcedente pedido inicial, pediu vista antecipada a ministra Nancy Andrighi, que tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência e digo que cuida-se de embargos de divergência em recurso especial opostos por Unimed Campinas, Cooperativa de Trabalho Médico, contra o acordo exarado pela terceira turma. Foi retirado de uma ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por dano moral, ajuizada por Gustavo Gerazo Lorenzetti, em desfavor da Unimed Campinas, alegando a recusa indevida de cobertura do tratamento prescrito para a doença que acomete o autor, qual seja esquizofrenia paranoide. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a Unimed à cobertura do tratamento prescrito. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento à apelação interposta por Gustavo e conheceu em parte, e nessa extensão, negou o provimento ao apelo da Unimed. O recurso especial de Gustavo, o eminente ministro Ricardo Vilas Boas Cueva deu provimento ao recurso especial por decisão monocrática para condenar a recorrida Unimed ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000. Recurso especial da Unimed, a terceira turma no julgamento do agravo interno, manteve a decisão monocrática que negou o provimento ao recurso. Sobrevieram, então, esses embargos de divergência e aponta a Unimed a existência de divergência entre o acordo embargado e o exarado no julgamento do RESP 1.733.013 do Paraná, julgado em 10 de dezembro de 2019 pela quarta turma, no que tange à natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde. Afirma que, enquanto a terceira turma entende ser abusiva a cláusula que restringe as coberturas do plano de saúde àquelas elencadas no rol de procedimentos e eventos, a quarta turma adotou entendimento inverso, entendendo que a prestação de serviços é restrita aos procedimentos constantes do rol da ANS e descritos no contrato, e que a observância da Lei 9656 e do contrato é obrigatória pelas operadoras dos planos de saúde. Decisão monocrática, o ilustre ministro Salomão admitiu os embargos de divergência e, no seu voto, na sessão de 16 de setembro de 2021, embora estabelecendo a tese quanto à taxatividade em regra do rol de procedimentos, negou o provimento aos embargos de divergência, ressaltando a excepcionalidade da espécie. Esse é um breve relatório, senhor presidente. Começa o voto analisando a admissibilidade dos embargos de divergência que estou acompanhando o eminente relator. Firmou-se com efeito até o julgamento do RESP 1.733.013 pela quarta turma, havia, no âmbito da segunda sessão, entendimento consolidado sobre a natureza meramente exemplificativa do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Firmou-se, então, a tese de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off-label de uso domiciliar ou ainda não previsto no rol da ANS e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato e cito precedentes. Nessa linha,
A terceira turma decidiu, no acordo embargado, que o rol da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo, pois, abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento prescrito para a esquizofrenia paranoide, considerado pelo médico assistente como apropriado para resguardar a saúde e a vida do beneficiário. Sucede, entretanto, que ao julgar o RESP 1.733.013, a quarta turma promoveu mudança do seu entendimento para decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não tem natureza meramente exemplificativa, a partir dos fundamentos que fiz transcrever a ementa do voto, e onde, no item 4, a quarta turma afirma que, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Este raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes tacitamente a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência, negando a vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano referência de assistência à saúde e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. Revela-se assim a divergência entre o acordo embargado, exarado pela terceira turma, e o paradigma da quarta turma sobre a questão complexa e de extrema relevância, pois o seu deslinde condiciona a solução de diferentes outros pontos controvertidos relacionados aos contratos de planos de saúde, como o que ora se analisa. Passo a analisar no item seguinte a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde. E começo iniciando pela análise do poder regulamentar da ANS. Em atenção ao disposto na Lei 9656, a Lei 99/61 instituiu a ANS como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantem a assistência suplementar à saúde e previu, dentro de suas atribuições, a elaboração do rol de procedimentos e eventos em saúde que constituem a referência básica para os fins do disposto na Lei 9656 e suas excepcionalidades. Segundo a manifestação da ANS, nos autos do RESP 1.733.013, a atribuição desta tarefa normativa e regulatória à agência setorial correspondente trata-se, em essência, de um fenômeno político-jurídico que é conhecido na doutrina como deslegalização, que consiste, nas palavras de Diogo Figueiredo Moreira Neto, na retirada pelo próprio legislador de certas matérias do domínio da lei, passando-as ao domínio do regulamento. Com efeito, José dos Santos Carvalho Filho há muito já defendia a deslegalização como um importante instrumento para o atendimento das demandas da sociedade e afirma que chama de deslegalização a operação que efetua uma lei e que, sem entrar na regulação material de um tema até então regulado por lei anterior, disponibiliza aludido tema ao poder regulamentar da administração. É importante sublinhar desde já que não se trata de uma ação ilimitada por parte do administrador público, mas, ao contrário, de atividade situada dentro dos padrões que a lei fixou. Esse, aliás, é um ponto de grande relevância da matéria, conquanto seja bastante abrangente, o campo a ser regulamentado nunca poderá o ato de regulamentação extrapolar os limites pré-estabelecidos na norma legal. A deslegalização, insista-se, não retrata delegação legislativa ilimitada, de modo que o ato de regulação deve pautar-se pelos parâmetros básicos esculpidos na lei.
Cuida-se, como já acentuado corretamente, de verdadeira delegação com parâmetros. Entretanto, como bem ressalta o jurista, a deslegalização não implica a transferência da competência legislativa plena para as agências reguladoras, senão uma autorização do legislador para que determinadas entidades editem normas regulamentadoras, especialmente sobre questões técnicas afetas às atribuições para as quais foram criadas, observados sempre os limites estabelecidos na lei. E nessa toada, adverte Leila Coelar que os atos editados pelas agências reguladoras não podem desrespeitar as normas e princípios de direito que lhes são superiores, e por isso lhes é vedado modificar, suspender, derrogar, revogar as normas e princípios constitucionais ou contrariar a lei, entendida em sentido amplo. Sobre os limites materiais do poder normativo das agências reguladoras, discorreu muito didaticamente a eminente ministra Rosa Weber ao redigir o voto condutor do acordo na ADI 4874 do Distrito Federal, no Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgado em fevereiro de 2018. Disse Sua Excelência a ministra: a norma regulatória preserva a sua legitimidade quando cumpre o conteúdo material da legislação setorial. Nesse exercício, pode sim conter regras novas, desde que preservada a ordem vigente de direitos e obrigações que se impõe como limite ao agir administrativo. Regras novas e não direito novo. Quis transcrever no meu voto várias partes do voto da eminente ministra Rosa Weber, que não vou cansar os colegas lendo, porque já conhecem certamente. E ela afirma que esse entendimento doutrinário converge com a orientação afirmada pelo plenário do Supremo ao apreciar a medida cautelar requerida na ADI 1668, relator ministro Marco Aurélio, ajuizada em face de vários dispositivos legais. Seguindo o voto, digo que mais recentemente o Supremo, ao apreciar o recurso ordinário em mandado de segurança número 28.487, no qual discutido se a Câmara de Regulamentação ou Regulação, do mercado de medicamentos, instituída pela Lei 10.742, teria, ao editar a Resolução 4, exorbitado da sua competência legal para exercer a regulação econômica do mercado farmacêutico. A primeira turma desta Corte, em julgamento realizado em 2013, a unanimidade, concluiu o exame do ato normativo concreto, tendo sido exercida a função reguladora da administração pública em consonância com as diretrizes e os limites previstos na lei. E ainda salienta a ministra, não deixou de salientar o voto proferido pelo eminente relator ministro Dias Toffoli. Todavia, a necessidade de estrita observância a tais limites como condição de legitimidade dos atos administrativos praticados no exercício da função reguladora. Sigo transcrevendo ainda o voto. Ainda em igual sentido, o Supremo Tribunal Federal afirmou a ministra Rosa Weber, na ADI 4093, da relatoria de Sua Excelência, ela afirma que, sem se afastar do entendimento afirmado nos precedentes, conquanto razoável admitir que o princípio da reserva de lei, inscrito no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, permita a delegação de funções normativas e não legislativas a entes de feição administrativa, não se pode dispensar a lei formalizadora da delegação de pré-estabelecer as diretrizes de tais competências mediante tipificação mínima do conteúdo normativo a ser integrado pela administração. Dessa forma, pode-se afirmar que as delegações demasiado amplas não são compatíveis com o referido princípio constitucional
por não oferecerem critérios para avaliar se a norma de competência foi ou não cumprida pela administração. E ainda ela segue mais no voto, que eu transcrevi no meu voto e não vou ler. E disse ela, mas, embora não caiba às agências legislar, lhes compete sim promover a normatização dos setores cuja regulação lhes foi legalmente incumbida. Poder normativo, repito, é exaustão, disse a ministra Weber. Não é poder legislativo. A abertura ou a indeterminação dos conceitos empregados nos textos normativos não pode ser interpretada como atribuição ilimitada de consequências discricionárias, sob pena de elevar o agente regulador à condição de superego da sociedade. O campo no qual o agente regulador atua com liberdade tem suas margens definidas pelos conteúdos que podem ser extraídos, se não da letra da lei, pelo menos do propósito manifesto do legislador. Mostra-se legítima a atuação normativa do agente regulador, sempre que capaz de ser justificada com a integração de uma evidente escolha legislativa. Em outras palavras, disse a ministra, a orientação seguida pelo administrador deve necessariamente traduzir uma escolha previamente realizada pelo legislador que lhe confere autoridade. Com efeito, disse a ministra, a norma regulatória deve compatibilizar-se com a ordem legal, integrar a espécie normativa primária, adaptando e especificando o seu conteúdo, e não substituí-la ao inovar na criação de direitos e obrigações. Seu domínio próprio é o do preenchimento à luz dos critérios técnicos, dos espaços normativos deixados em aberto pela legislação, não o da criação de novos espaços. Hierarquicamente subordinado à lei, o poder normativo atribuído às agências reguladoras não lhes faculta inovar ab ovo na ordem jurídica, mormente para impor restrições à liberdade, à igualdade e propriedade ou determinar alteração no estado das pessoas. Estou deixando, senhor presidente, de ler ainda a continuação do voto da eminente ministra. Na visão do professor Bruno Miragem, ao tratar do poder de regulação da ANS, alerta para um superdimensionamento desta competência normativa secundária, regulamentar, a qual, segundo afirma, tem dado causa à edição de regulamentos de frágil conformidade com as disposições e ou fundamento teleológico da Lei 96/56 e do Código de Defesa do Consumidor. Sob essa ótica, a primeira conclusão que se pode extrair é a de que os atos normativos exarados pela Agência Nacional de Saúde, além de compatíveis com a Lei 96/56 e a 99/61, entre outras leis especiais, devem ter conformidade, principalmente, com a Constituição Federal e com a legislação infraconstitucional pertinente, como o CDC e o Código Civil, não lhe cabendo inovar a ordem jurídica. Com relação à Constituição, é inegável que a ANS deve confirmar a relevância pública atribuída aos serviços de saúde pelo texto constitucional, dada a importância social da atividade exercida pelas operadoras de planos de saúde ao contribuírem, ainda em caráter suplementar, para a concretização do direito à saúde garantido a todos pelo Constituinte, artigos 196, 197 e 199 da Constituição Federal. Nessa toada, afirmou o ministro Marco Aurélio, Supremo Tribunal Federal, no voto condutor da ADI 1931, que a promoção da saúde, mesmo na esfera privada, não se vincula às premissas do lucro e que a atuação no lucrativo mercado de planos de saúde
Não pode ocorrer a revelia da importância desse serviço social reconhecida no artigo 197 da Constituição Federal. E vou ler, só para relembrar. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Essa determinação do Constituinte, tão bem traduzida nas palavras do eminente ministro Marco Aurélio, revela que as relações jurídicas estabelecidas no mercado de saúde suplementar envolvem não apenas a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos com assistência à saúde, mas o fazê-lo em prol do interesse público, movido pelo espírito cooperativo, que tem como protagonista a pessoa humana e não o lucro, embora também este seja desejado. No que tange ao Código de Defesa do Consumidor, observa Arisvaldo Melo Sampaio, mesmo os poderes normativo e regulamentar da ANS devem ser exercidos com observância das normas inseridas no CDC, inclusive seus princípios, revelando-se ilegais, ofensivos à ordem jurídica, sempre que desses limites discreparem, sujeitando-se ao controle judicial em tais hipóteses. Acrescenta ainda a professora Maria Estela Gregori, a criação da ANS foi um marco importante para o mercado de saúde complementar, à medida que o Estado sinaliza, de um lado, que esta atividade está submetida aos princípios constitucionais. Como já se afirmou, a ANS não pode ser vista como um órgão de defesa do consumidor, nem integrante do Sistema Nacional do Consumidor, o que não quer dizer que o consumidor não seja o beneficiário final de suas ações, pois é a partir da busca pelo equilíbrio das relações e forças existentes no mercado que se poderá trazer maiores benefícios ao cidadão consumidor, inclusive de forma coletiva e abrangente. E ainda segue a professora. Insista-se, porém, que a diferença de foco entre órgãos eminentemente consumeristas e a Agência Nacional de Saúde não lhe retira a sua função de instrumento, sem dúvida nenhuma, de proteção do consumidor. E ainda conta com a disponibilização de canais de acesso para o fornecedor, para que o fornecedor faça suas consultas ou reclamações sobre o setor de saúde suplementar. Entende ressaltar por oportuno que, embora a Lei 9656 seja uma lei especial que regula os planos privados de assistência à saúde, há uma expressa menção em seu artigo 35G de aplicação do CDC aos contratos celebrados entre usuários e operadoras. Sem falar, colegas, nas outras 43 vezes que o termo consumidor é mencionado na própria lei. E conquanto o referido dispositivo legal imponha a aplicação subsidiária da lei consumerista, a doutrina especializada defende a sua aplicação complementar, em diálogo das fontes, como bem demonstra a supramencionada professora Maria Estela Gregori. Citando, então, a professora Cláudia Lima Marques. Segue a mesma intelecção José Reinaldo de Lima Lopes, ao tratar da interpretação dos contratos de consumo e os planos de saúde. E diz o professor, entendido que a Lei 9656 encontra-se dentro do direito do consumidor, seus dispositivos devem ser interpretados dentre os princípios gerais ou contratuais da Lei 8078. Na precisa lição também, o ilustre professor
Sérgio Cavalieri Filho, o CDC, é uma sobreestrutura jurídica multidisciplinar, aplicável a todas as relações de consumo, quer que vierem a ocorrer no direito público ou privado, contratual ou extracontratual, material ou processual, institui uma disciplina jurídica única e uniforme, destinada a tutelar os direitos materiais ou morais de todos os consumidores do nosso país. Na linha da doutrina, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, relator do recurso extraordinário 948-634, julgado em outubro de 2020, afirmou: a expansão desse setor, que é da saúde complementar, paralelamente à universalização da saúde, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende os ditames da livre iniciativa, da proteção do consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. Certamente, por esta razão, o legislador estabeleceu, dentre as competências institucionais da ANS, aspas, e é muito importante, articular-se com os órgãos de defesa do consumidor, visando a eficácia da proteção e defesa do consumidor de serviços privados de assistência à saúde, observado o disposto no Código de Defesa do Consumidor. Essa imposição se justifica ainda mais diante da natureza de adesão que tem o contrato de plano de saúde e se confirma no âmbito jurisdicional com a edição da súmula 608 do nosso tribunal. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A propósito, no tocante às entidades de autogestão, a jurisprudência do STJ orienta que, aspas, o fato de não ser aplicável a legislação consumirista aos contratos do plano de saúde sob a referida modalidade autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual. Aliás, tão rígidas quanto as da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes. Com efeito, o contrato de assistência à saúde, independentemente da modalidade da operadora, se de autogestão ou não, tem natureza de adesão, sendo, pois, característica a disparidade do poder negocial havido entre o predisponente e o aderente, a justificar a intervenção do legislador para coibir e corrigir eventuais abusos. E nesta linha, o artigo 423 do Código Civil estabelece a regra de que as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas a favor do aderente. E o artigo 424 do Código Civil, por sua vez, dispõe serem nulas as cláusulas dos contratos de adesão que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. E aí trago a doutrina de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenwald sobre o assunto. Também da professora Tereza Negreiros, o contrato de adesão é, portanto, um símbolo da atuação que a ordem jurídica passa, então, a ter na declarada tentativa de impedir a realização de certos resultados tidos como indesejáveis, instituindo medidas compensadoras orientadas sempre à proteção do aderente. Entre esses resultados tidos como indesejáveis está, certamente, a sujeição dos beneficiários a uma posição de desvantagem exagerada nos contratos de assistência à saúde, especialmente no que tange às limitações de cobertura assistencial impostas
unilateralmente pelas operadoras, com respaldo em atos normativos da ANS que extrapolam o poder regulamentar que lhe foi delegado, como será aqui analisado a seguir. A partir dessa perspectiva, pois, do juízo de adequação à Constituição Federal e às leis, devem ser interpretados e aplicados os atos normativos editados pela ANS, em especial aqueles que visam a regulamentação dos artigos 10 e 12 da Lei 9656, que versam sobre limitações e amplitude das coberturas, dentre os quais se inclui o que estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde, atualmente inserto na Resolução Normativa 465 de 2021. Fiz transcrever, senhor presidente, os artigos que acabo de mencionar no meu voto, artigo 10 e artigo 12, presidente, com todos os seus incisos e alíneas. E digo que, de acordo com esses dispositivos legais, presidente, o plano referência instituído pelo legislador impõe às operadoras a cobertura obrigatória de tratamento de todas as doenças listadas na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, o nosso conhecido CID, observada a amplitude prevista para o segmento contratado pelo consumidor, e excepcionadas as hipóteses previstas nos incisos do artigo 10. Essa determinação legal, ao lado da ordem constitucional que qualifica as ações e serviços de saúde como de relevância pública, repito, artigo 197 da Constituição Federal, baliza os limites materiais do poder normativo da Agência Nacional de Saúde. Desse modo, quando o legislador transfere para a ANS a função regulamentar as exceções e as exigências mínimas a serem observadas pelo plano de referência de assistência à saúde, não cabe àquele órgão, a ANS, ampliá-las ou agravá-las de modo a restringir ainda mais a cobertura determinada por lei em prejuízo do consumidor aderente. Silvio Luiz Ferreira da Rocha reforça essa ideia ao criticar a Resolução Consul 10 de 1998, a primeira a dispor sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde. E ele diz que essa resolução exorbitou do poder-dever de regulamentar ao incluir o transplante, à exceção de córnea e rim, entre os procedimentos médicos. São superficiais. Eu penso que tem um áudio aberto, presidente. Eu também penso. Ministro Nancy. Obrigada, presidente, por me conceder a palavra. Serei muito breve. Eu não tinha visto o aditamento que o ministro Salomão fez juntar. Eu vou depois observar e verificar se devo fazer algum acréscimo no meu voto. Eu queria só deixar claro, ministro Salomão, que em nenhum momento eu mencionei no meu voto a insensibilidade, eventual insensibilidade dos integrantes da quarta turma. Muito pelo contrário, eu fui extremamente técnica e não falei em nenhum sentimento que envolva essa votação. Então, se eu não fui clara, eu quero dizer que eu não falei em insensibilidade dos colegas. Eu jamais faria isso. Eu tenho 40 anos, mais de 40 anos de magistratura, eu não cometeria esse erro tão primário.
Também queria dizer a Vossa Excelência que se eu estava com a voz emocionada ao ler o meu voto, isso não significa que eu o fiz emocionalmente. Não, ministro Salomão, não fiz, não. Eu fiz com base na Constituição, eu fiz com base nas leis que orientam o sistema de saúde, eu fiz com base no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, e com base também na doutrina e na jurisprudência. Então, eu garanto a Vossa Excelência que só pode ser a minha voz que fica emocionada. Eu realmente me emociono quando temos que julgar casos que exigem do magistrado um olhar mais humano. Também queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Pelo que Vossa Excelência afirma, não haverá grandes mudanças se disser que o rol é taxativo, porque, como Vossa Excelência disse, terá as exceções. Se terá as exceções, então por que escrever que ele é taxativo? Deixe ele aberto. Nós, juízes, com o nosso dedicado estudo e análise do contrato e as perícias, poderemos avaliar se deve ou não. Nós estamos com a taxatividade fechando portas. E aqui eu não fecho portas. Porque eu confio na magistratura brasileira. Eles saberão dizer. Agora, tenho certeza, e aí Vossa Excelência me perdoe, porque é uma percepção minha, que se nós dissermos que o rol é taxativo, muitas aplicações serão equivocadas. Presidente, se não haverá prejuízo, não tem por que mudar a palavra, não tem por que mudar a natureza jurídica. Eu agradeço a permissão que o presidente me deu e agradeço ao ministro Salomão e vou olhar com muito cuidado se cometi algum equívoco por não ter lido o aditamento do voto de Vossa Excelência. Muito obrigada. Muito obrigado, ministro Nassi. Senhor presidente, Vossa Excelência iniciará com os debates ou já... Eu gostaria de pedir vista. Sim. Pois não. O ministro Coiva havia sinalizado um pedido de vista. Eu só quero fazer uma afirmação frente aos belíssimos votos que colhemos até agora, de que realmente o ministro Luiz Felipe Salomão citou um aspecto muito importante que já está à disposição efetiva de todos os advogados do Brasil e de toda a população do Brasil, que é o acesso ao NatJus. Se faz eletronicamente. Todos os estados da federação têm o NatJus funcionando. E agora São Paulo, como sempre pioneiro, como sempre, né, um estado pioneiro, já está com mais de 640 e tantos NatJus instalado agora nos municípios. Nos municípios. E para que nos serve o NatJus? Por que eu estou falando do NatJus? Porque o NatJus é uma comissão, é um serviço que foi criado dentro de uma comissão que existe dentro do Conselho Nacional de Justiça, portanto, do Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça é o segundo órgão na hierarquia do Poder Judiciário Nacional e é o órgão encarregado das políticas públicas do Poder Judiciário. E as pessoas podem fazer consultas para, nessas consultas, ao final delas, obter um documento formal acerca do tratamento, acerca do medicamento. Então, esse rol, conforme muito bem destacou o ministro Salomão e também ponderou, em que pese em sentido contrário a ministra Andrighi, esse rol, eu entendo que ele serve na contratação, no seio da contratação, para dar uma margem de segurança até para apurar custos operacionais. E como bem destacou o ministro Luiz Felipe Salomão, uma doença, desde que obtido o parecer aqui, no caso, o próprio Judiciário já criou o NatJus, que funciona dentro do próprio Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, nós temos como, com velocidade, fornecer essa documentação, esse parecer científico, técnico, para todo e qualquer interessado.
para que ele, antes de entrar na justiça, extrajudicialmente, pré-processualmente, vá à agência, vá ao pessoal, às empresas que prestam o serviço, e aí façam o contato sem falar em demanda judicial nenhuma. E aí sim, aí se essas entidades que cuidam do atendimento suplementar à saúde se negarem, aí vamos para a justiça e já temos um material para conseguir, inclusive, uma antecipação de tutela. Então, eu só queria, já que o ministro Cueva pediu vista, eu queria que fosse ponderado também mais esse serviço nosso do Poder Judiciário, que está aí à disposição, concretamente, em todo o território nacional, exatamente para esse fim. Isso foi uma política pública do Poder Judiciário criada exatamente para enfrentar esse problema. Muitos de nós aqui, alguns de nós, muitos de nós, participaram desse empreendimento, dessa implementação desses órgãos dentro do CNJ. Mil perdões. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Buzzi. Mais algum colega deseja se manifestar? Presidente, o ministro Cueva pediu vista, então eu creio que seria nos dois casos, porque aí eu não preciso pedir vista no seguinte, eu examino essa questão da perda de objeto e peço ao ministro Cueva que também o faça em relação ao caso seguinte. Eu consulto os colegas. Ministro Salomão, ministro Cueva, consulto os colegas se, diante do pedido de vista, visando agilizar aí a conclusão do processo, se poderíamos considerar como um pedido de vista coletivo? Da minha parte, sim. Claro. Podemos? Estão todos de acordo? Temos. Podemos? Estou de acordo. Ok. Então, posso proclamar o resultado parcial? Pois não. Bem, então, proclamo o resultado parcial. Prosseguindo no julgamento, após o voto vista da ministra Nancy Andrighi, isso para os dois recursos, após o voto vista da ministra Nancy Andrighi, discordando do voto do relator, discordando da fundamentação total, parcial, aqui que eu não... eu só coloco discordando do voto do relator, né, talvez. Total, né, porque é a premissa, né? A divergência é de fundamentação, né? Embora o resultado seja o mesmo. Né? Divergiu, né? Tá, então, discordando da fundamentação do voto do relator e rejeitando os embargos de divergência, seguido do aditamento de voto do relator, pediu vista... As teses não são opostas? O dispositivo em um coincide. A tese, né? da ministra, acho que a tese da ministra Nancy é uma, a tese do Bem, então divergindo do relator e rejeitando os embargos de divergência e seguido do aditamento do voto pelo relator, pediu vista ao ministro Vilas Boas Cueva